Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Já estamos começando a nos conectar para mais um Evangelho do Grupo Espírita Cristão Amor Fraterno. Já vamos acalmando, serenando, respirando tranquilamente para o nosso encontro, para continuarmos mais uma vez no Evangelho de Jesus. Para quem ainda não me conhece, não me viu no Evangelho do Amor Fraterno, eu sou o Delmo. Estamos aqui do Guarujá, passando para vocês esse Evangelho com muito amor. Faço parte já da Casa Espírita Amor Fraterno desde o comecinho, há 10 anos que a gente vai completar agora, no dia 30 de outubro. Inclusive, já aproveito para deixar o convite para quem estiver no Guarujá, dia 30 de outubro, domingo, 10 anos do Grupo Espírita Cristão Amor Fraterno, com a presença de nosso irmão Alan Vilches, muito simpático, muito alegre, muito espírita e muito artista, muito cantor. Vale a pena. Então, só lembrando vocês, dia 30/10, comemoração de 10 anos aqui no planeta Terra, é claro, do Grupo Espírita Cristão Amor Fraterno, com a palestra musical do nosso irmão Alan Vilches, que vem aqui para nos prestigiar, nos trazer alegria, nos trazer o Evangelho através da música. Só também, para quem nunca viu, ele traz também um trabalho muito bonito, que é a venda dos CDs e dos pendrives para serem doados integralmente ao Hospital Fabiano de Cristo. Se não me engano, também é lá de Osasco, o hospital. Ele faz trabalho há muitos anos, ele se dedica totalmente para a divulgação gratuita. Ele vai de amor, de prazer, de alegria, e somente o custo da passagem, porque é muita coisa para ele ficar rodando o Brasil inteiro. Mas vale a pena. Então, quem estiver no Guarujá, fica o convite, tá bom? Então, vamos dando boa noite para o pessoal que está aparecendo aí. Valdete Abreu, pode participar, como é que eu faço? Seja bem-vindo. Eu aperto aqui, não sei, vou apertar aqui. Mas todos são bem-vindos. Aqui, adicionei Valdete, adicionar. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho das 8 da noite de sábado, recordando que às quintas-feiras o Evangelho às 22 horas e aos sábados às 20 horas. Normalmente se reveza, que vocês já estão acostumados, com a Denise, Célia Lima, e eu também agora estou participando já, acho que é a terceira vez que eu estou participando. Não que eu seja novo no Espiritismo, mas é novo nessa tarefa que eu fui convidado pela Denise. Então, boa noite para todo mundo que está chegando. Já estamos com 7 irmãos. Vamos vibrar bastante para que a gente possa ter um fim de semana com muita harmonia, com muito amor, para que a gente possa realmente chegar mais perto daquele tão sonhado Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E para isso a gente tem que dar o exemplo, né? Evitando qualquer tipo de discussões, de animosidade ou coisas parecidas. Eu não estou vendo o nome das pessoas subirem, mas estou vendo um monte de fotinha ali. Então, eu dou mais uma vez uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e vamos então dar início ao nosso Evangelho. Vamos fazer a nossa prece, já começando agradecimentos. Vamos então chegar à nossa mente, com que ela fique mais tranquila, mais serena, mais calma. Vamos respirando bem suavemente, bem tranquilamente, sentindo a presença de nossos irmãos espirituais em nosso lar, nosso mentor, nossos amigos, sentindo a presença também das famosas correntes de medicina do espaço, Dr. Bezerra de Menezes, e tantos irmãos que cuidam de nós a todos os instantes, e que possamos mais uma vez nos conectar e estamos sempre agradecendo pela oportunidade
de estarmos estudando, revendo, reaprendendo o Evangelho do Cristo, para que fique cada vez mais vivo dentro do nosso coração. E com a prece que o Mestre nos ensinou, mais uma vez agradecemos e pedimos todo o amparo, toda a proteção e toda a inspiração para o Evangelho desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todas as noites. Vou ler aqui, ó, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, quem me deu boa noite, que aparece aqui no meu celular, aparece a frase e a fotinha lá em cima. Agora não sei quem foi que deu boa noite, mas seja bem-vindo a quem deu boa noite. Então a gente vai continuar aqui nosso Evangelho, no capítulo Amai vossos inimigos. Na instrução dos Espíritos, tem que respirar fundo para falar a vingança, como falava aquele quadro do Chico Anísio, nosso saudoso Chico Anísio, do Beto Carneiro, vampiro brasileiro. Ele falava assim: minha vingança será maligna, ou seja, a vingança, né? Aquele prazer de pagar o mal com o mal, de fazer a pessoa sofrer. Isso aí já não faz mais parte para a gente que está aqui se achando que estamos aprendendo, estudando a doutrina espírita, estudando o amor através do ensino de Jesus. Então, para nós, a vingança não cabe mais. E é justamente esse item que a gente vai começar a ler, que está no capítulo 12, item 9, Instruções dos Espíritos, a vingança. Olha lá. A vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros, que tendem a apagar-se entre os homens. Ela é como o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens, sob os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Era bem pior do que hoje. Hoje a pessoa só se vinga assim, né? Se vinga um pouquinho ainda, mas naquele tempo, no começo do cristianismo, era normal. Era a mesma coisa que você tomar um copo d'água ou você chamar um Uber. Era tão corriqueiro, tão normal, que era realmente um costume bárbaro, que indicava muita selvageria. Continuando a leitura, diz assim: por isso, a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Entendeu? Uma paradinha aqui para a gente conversar um minutinho sobre inspirá-la. Se a gente recebe um mal, ficamos inconformados e ficamos ali planejando, arquitetando algum modo de dar o troco, com certeza vai ter algum espírito inspirando a gente a fazer esse plano para poder se vingar. Então, por isso que fala assim, é um costume bárbaro e indica o estado atrasado dos homens a que se entregam e também dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga e se afirme espírita, digo mais, cristão. Vingar-se, vós sabeis, é de tal forma contrário a esta prescrição do Cristo: perdoai a vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não apenas não é espírita, mas não é sequer cristão. Se Cristo nos ensina a perdoar os vossos inimigos, perdoar sempre, se a gente não segue o que o Cristo está nos ensinando, então a gente não é cristão. Ah, mas aquilo fez para mim uma coisa muito séria, você não sabe o que aprontaram para mim. Não é cristão. Quem quer se vingar não é cristão, porque não entendeu ainda o ensino do Cristo. Tem que se esforçar para ser cristão.
tem que esquecer, tem que doer, sim, o que você recebeu, porque você passou por uma prova, uma expiação, mas não pode ficar guardando ódio, mágoa, rancor e principalmente arquitetar uma vingança. É contrário aos ensinos de Jesus, é contrário à nossa própria saúde do corpo e da alma, porque nós sabemos que quanto mais a gente fica ali remoendo aquela história que aconteceu com a gente no passado, fica arquitetando um plano para se vingar, para devolver o troco, ou então até uma moeda maior ainda, isso faz muito mais mal para a gente que está pensando naquela vingança do que com a própria pessoa que nós estamos tentando concluir esse troco, essa vingança. A gente será sempre o maior prejudicado. Por isso que a vingança é um sentimento que, assim como outro qualquer negativo, ódio, outros assim, cobiça, inveja, tudo isso envenena o nosso espírito através do nosso pensamento e ainda acaba atraindo cada vez mais dores para o corpo e para a alma, doenças que nós estamos realmente ali criando nesse laboratório do ódio, criando doenças para nós. E além disso, além das doenças, atraímos as companhias, tanto encarnadas como desencarnadas, que têm esse sentimento vibrando nessa mesma sintonia que nós deixamos, às vezes, achar que estamos certos. Porque a gente acha que tem razão, isso não se faz, não vai ficar assim, e a gente continua sofrendo e prejudicando cada vez mais a nossa vida e o nosso futuro. Continuando na leitura, prosseguimos assim. A vingança é uma inspiração tão funesta que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Aí já começa aquela história. Além do camarada querer se vingar, ainda não tem coragem de mostrar o rosto. Como a gente fala no ditado popular, não tem coragem de dar a cara a tapa. Ele quer se vingar, mas quer agir na surdina, por baixo do pano. Olha só o que diz o Evangelho nesses casos. Se por acaso ele for mais forte, ele vai se precipitar como uma besta feroz sobre aquele que chama seu inimigo, quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. É claro, se ele é mais forte, mais poderoso, com mais poder entre os seus amigos, ou seus parceiros ou comparsas, se tem mais poderes financeiros, tem mais poderes físicos, ele vai partir para cima como parte um leão para cima de um ratinho. É claro, cheio de razão. Mas, na maioria das vezes, reveste de uma aparência hipócrita, dissimulando profundamente em seu coração os maus sentimentos que o animam. O famoso amigo da onça, também ditado popular, meu pai falava muito isso daí, o amigo da onça. Ele vem com uma hipocrisia, disfarçando, querendo se tornar amigo, mas na verdade está com um plano diabólico para se vingar, só que não tem coragem de encarar nos olhos e falar, olha, você fez isso para mim, então eu vou me vingar de você, vem cá. Nem conversa, nem dialoga, já quer se vingar, mas tem coragem de mostrar a cara. Olha só, então a pessoa que assim age, toma atalhos, segue seu inimigo na sombra, sem que desconfie. Espera um momento propício para feri-lo, sem perigo para si. Esconde-se dele, espiando-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas e, oportunamente, derrama o veneno em seu copo. Encarnados e desencarnados. Somente observando as nossas caminhadas, nossos pensamentos, nossas ações, e quando nós dermos oportunidade, lá vem o golpe, lá vem a vingança. Se a gente estiver descuidado, a gente acaba se prejudicando mesmo. Por isso, Jesus sempre recomenda no seu Evangelho
vigiai e orai. Vigiai e orai, ou seja, estar sempre atento aos nossos pensamentos, e não para ficar vigiando a vida do vizinho, da vizinha ou das pessoas, como é que estão se comportando, a moral dos outros, não é isso não. Vigiai as nossas atitudes e os nossos pensamentos, e orai para que a gente possa ter a ligação sempre com os bons espíritos e essa proteção para que a gente consiga estar sempre atento em cada vez que um suposto perigo, uma suposta obsessão, um suposto ataque venha até nós, nós estamos ali já com a nossa mente equilibrada e percebendo tudo que possa nos causar mal. O que a gente faz nessa hora? A gente entra em prece, a gente faz aquele pedido para que esses irmãos possam ser acolhidos, se eles quiserem, é claro, ou que, se não, pelo menos eles não se aproximem de nós, porque nós não desejamos mal para ele, nós queremos apenas melhorar e tentar, quem sabe, fazer desse inimigo um amigo no futuro. E, normalmente, a gente não sabe o porquê que está sendo atacado, que está sendo obsediado. Mas também tem aquele outro ditado popular, de quem bate, esquece, e quem apanha, não esquece. Quem sabe se, porventura, não temos nós feito mal a esses espíritos no passado, e nós aqui hoje encarnados, baixando nossa guarda espiritual, a gente ficando um pouco chateado, um pouco com raiva, um pouco nervoso, não abaixou nossa sintonia, permitindo que eles nos encontrassem. Se nos encontraram, dois motivos. Ou querem se vingar da gente, ou querem simplesmente aproveitar ainda a nossa vibração, nossa energia e nossos vícios que possamos ainda estar alimentando. Então, essa é a lógica, né? Se a gente não quer ter mais obsessão, procuremos nos melhorar em todos os sentidos e procuremos estar sempre o mais equilibrado possível, sabendo que a nossa sintonia, nossa energia, nosso modo de pensar, de agir, essa aqui vai ser o convite que a gente vai fazer para os bons espíritos ou para os maus espíritos. A escolha sempre depende de nós. Se a gente percebe que estamos ficando um pouco chateados, um pouco tristes, um pouco nervosos, a gente para, respira fundo, se possível, realmente relaxa, começa a mudar a vibração para o alto, começa a pedir ajuda ao seu anjo guardião, a Jesus, começa a fazer uma prece, ouvir uma boa música, para não permanecer na sintonia ruim que você estava começando a entrar. Essa é a fórmula mágica para a gente não cair nas obsessões e nas sugestões que nos vão colocar em maus lençóis. Entrarmos sempre em prece quando percebemos, pedir ajuda sempre e temos bons pensamentos. Jamais queremos nos vingar, jamais queremos devolver com a mesma intensidade o mal que queiram nos fazer e simplesmente pagar o mal com o bem. É difícil para a gente que estamos aprendendo ainda, e principalmente quando a gente não enxerga o lado espiritual. Para as pessoas que têm a mediunidade um pouco mais ostensiva, em tese, ficaria até um pouco mais fácil, porque elas veem os espíritos se aproximando, elas ouvem as palavras dos espíritos, então fica mais fácil. Mas para a gente que tem somente a mediunidade intuitiva, ou acha que não tem nenhuma mediunidade, a gente recebe o assédio da mesma forma e às vezes não percebe, achando que somos nós mesmos que estamos ficando cansados de tudo, estamos ficando chateados, aborrecidos, sem esperança, e a gente acaba caindo no golpe deles, a gente acaba realmente se prejudicando. Então, vigiar e orai. É muito importante a gente manter esse conceito em prática em nossa vida durante o maior tempo possível. Continuando a leitura. Falando, então, preparar armadilhas odiosas e, quando tiver oportunidade, derrama o veneno no copo da vítima, em nosso copo, né? Quando seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o, então, em sua honra e em suas afeições. É isso mesmo. Se por acaso a gente tiver ali, ó, certinho, não muito certo, mas bem equilibrado, perfeitinho ali, orar e vigiar, com a prece, com amor, com resignação, se eles não conseguirem atingir diretamente a gente, o alvo,
eles vão procurar as nossas afeições. Esposo, esposa, filho, filha, mãe, nora, sogra, cunhado, e vão chegar nas pessoas que a gente ama e vão perturbá-los. Que a gente vai ficar o quê? Chateado, porque a gente vai ver que não conseguiu com a gente, mas conseguiu com um ente querido. Então a gente vai querer, de alguma forma, na visão deles, a gente vai querer vingança. Só que não. A gente vai continuar firme no propósito de entendimento da dificuldade deles e vai tentar fazer prece por eles, pedir auxílio por eles e auxiliar os nossos que foram afetados, talvez pela invigilância, ou talvez por falta de conhecimento, ou quem sabe até mesmo por falta de fé. Continuando. Não recua diante da calúnia, ou seja, eles inspiram se for desencarnados e eles podem até fazer mesmo a calúnia se forem encarnados, a famosa maledicência, começar a semear injúrias, calúnias, difamações a nosso respeito dentro do nosso círculo de amizade. E a gente acaba ficando assim, até que mal visto por alguns, desde que esses alguns tenham ouvido essas maledicências, essas calúnias, e não venham conversar com a gente diretamente para tirar as dúvidas, é porque também estão na sintonia de gostarem de fazer o quê? Espalhar a maledicência, a calúnia e a fofoca. Então, toda vez que souber de alguma coisa de um amigo nosso, nossa obrigação é conversar em particular com aquele amigo, não ficar simplesmente se afastando dele, ficar achando que ele realmente é um crápula, é uma pessoa horrível, e continuar espalhando para os outros. Então, a gente estaria também fazendo o quê? Um serviço para o mal, espalhando a maledicência, as calúnias e as fofocas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Olha que interessante. Então, esse tipo de espírito, encarnado ou desencarnado, não recua diante da calúnia, e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão se avolumando pelo caminho. Além disso, quando aquele a quem persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava outrora rostos amigos e benevolentes. Fica espantado quando mãos que lhe procuravam a sua recusam-se a apertá-la. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e profundos e próximos se desviam e fogem dele. É o que eu acabei de comentar. Se nossos amigos acreditam de primeira nessas calúnias e fofocas sem tirar limpo, então não são realmente nossos amigos. São apenas conhecidos ou talvez alguém que se acha que está ali do nosso lado porque a gente é bonzinho, mas ninguém é bonzinho de completo. Nós temos muitos defeitos ainda a se corrigir, mas nossos amigos, se entrarem nessas conversas, é porque realmente não tem ainda a sabedoria de tentar verificar se aquilo é certo ou errado e acabam aceitando qualquer coisa como verdade. E, mais uma vez, recordando o Evangelho, nós precisamos realmente prestar atenção se aquilo é verdade. E ainda fala assim, que é mais fácil, é mais preferível a gente recusar 9 mentiras, recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira. A gente tem que levar e examinar se isso é verdade, não ficar simplesmente aceitando, virando a cara para as pessoas, porque alguém falou disso, alguém disse aquilo, e acabar, às vezes, com uma amizade que poderia ser realmente muito produtiva. Então, olha só, ainda fala assim, o covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto a seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Abaixo, pois, esses costumes selvagens. Abaixo esses modos de um outro tempo. Todo espírita que hoje pretendesse ter ainda o direito de vingar-se, seria indigno de figurar mais tempo na falange que tomou por divisa, fora da caridade não há salvação.
Mas não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder ao impulso da vingança em vez de perdoar. A mensagem foi do espírito Jules Olivier, Paris, 1862. É muito recente essa mensagem. Como eu sempre falo, parece que a doutrina espírita foi escrita a semana passada, porque são fatos que acontecem sempre com a humanidade. Encarna, desencarna, mas os problemas são sempre os mesmos, ou seja, a evolução moral da humanidade. Por falar em vingança, tem aquela história da moça, tem que ser a moça, né, para contar a história. Uma moça oriental lá, que é o costume de casou ser totalmente fiel à sogra. Obedecer e servir à sogra. É o costume lá do Oriente, dessa história aqui. Então, a moça casou-se e a sogra era para ela uma megera. A sogra humilhava direto. A sogra mandava ela fazer tudo e sempre reclamava. E a nora foi ficando cada vez com mais raiva, com mais ódio da sogra. Cada vez com mais ódio. E aquela vidinha foi indo, foi indo, foi indo. Ela sempre com raiva. Chegou ao ponto que não aguentava mais. E pensou assim, vou dar um jeito de me vingar da minha sogra. O que eu vou fazer? Acho que eu vou procurar naquelas vilas, né? Bem distantes da cidade, lá no Oriente. Tinha um sábio, que ele era assim, um extremo manipulador de ervas, super conhecedor. E o que aconteceu então? Essa moça foi até esse sábio, contou a sua história, que sofria muito, que devido aos costumes era obrigado a obedecer sempre à sogra, mas só que não aguentava mais, porque ela era muito má, ela era arrogante, ela brigava, ela humilhava, não se dava de jeito nenhum, e ela queria, por isso, dar o fim na sua sogra. Pois bem, o sábio ouviu, então falou o seguinte, olha, já que a moça está realmente certa dessa finalidade, eu vou lhe dar aqui algumas ervas e você vai colocando aos poucos na comida dela. Para não morrer rápido, para não ficar assim suspeito, você dá de 2 em 2 dias. Vai dando um pouquinho com a comida dela, não vai nem dar sabor, não vai aparecer, ela vai enfraquecendo e vai morrer. Só que para você não ser suspeita, porque é só você que cuida dela, você começa a tratá-la bem. Comece a sorrir, comece a falar, bom dia, sogra querida, quer mais alguma coisa? Olha, eu trouxe seu chá, boa noite. Se possível, dá um abraço, conversa, conta história, faça amizade com ela, trate-a como se fosse a sua mãe. Comece a tratar bem dela, só para que você não seja depois suspeita da morte. Então, a nossa personagem, a moça, ficou feliz, muito contente, pegou todas aquelas ervas e seguiu para casa, já começando a arquitetar o plano, a executar o plano. Então, a cada refeição, um pouquinho de erva. Mais 2 dias, mais um pouquinho. E seguiu como o sábio orientou. Começou a ser mais cortês, mais amigável, mais amorosa, engolir em seco no começo, não revidando, não falando, não reclamando. E isso aconteceu o quê? Com essa reação dela, a sogra também foi se melhorando. Começou a não reclamar tanto, começaram a se entender mais, e a saúde da sogra foi ficando assim melhor. Cada vez melhor, cada vez melhor. E a amizade foi se fortalecendo. Começaram a ficar amigas. E nisso começou o arrependimento a bater na nora. Caramba, ela está ficando minha amiga de verdade, eu estou gostando dela, e agora? Ela vai morrer, eu preciso voltar lá no sábio e pedir para ele me dar uma outra erva para desfazer o efeito, porque logo logo ela vai morrer.
E eu não quero ter esse peso na consciência, não quero ser culpada. Então ela voltou no sábio, relatou toda a história para ele. Olha, lembra de mim que eu estive aqui faz 2 meses? Então, a minha sogra, ela está melhorando, mas eu tenho medo que ela morra, porque agora a gente já está se dando bem. Eu já estou começando já a senti-la como minha mãe. A gente conversa, a gente brinca, a gente ri, a gente se abraça. Eu não quero que ela morra. Por favor, me dê algum remédio, alguma erva para poder anular o efeito do veneno que eu dei, que o senhor mandou para mim. O sábio abriu um sorriso e falou para ela: eu não dei nenhum veneno para você, minha amiga, para levar para sua sogra. Todas as ervas que eu dei eram vitaminas. O veneno estava na sua mente, na sua vontade. Então pode ficar tranquila que ela não vai morrer. Não é só o remédio, não é só o veneno que mata. A nossa mente mata. E também se mata, né? Então a gente tem que entender, se você começar a ceder um pouquinho, começar a olhar de uma forma diferenciada, você vai ver que a situação não está tão ruim assim. Porque a nossa tradição já diz que sogro e sogra e genro e nora não se dão. Assim como também diz que gato e rato não se dão, cão e gato não se dão. Mas é porque a tradição errada das pessoas, tudo pode ser transformado. A gente vê hoje em dia gato e cachorro, gato tá dando mamar para cachorro, e é tudo misturado. Quem faz essa diferença, essa bagunça, são os homens que fazem isso. Nós temos todas as condições de modificar isso. A gente não precisa ficar se envenenando e nem com preconceitos, achando que isso é errado, isso é certo, assim não dá. Vamos tentar modificar o mundo, começando a modificar a gente. Essa moça começou a se modificar somente para não dar suspeita que ela era, na verdade, a vilã. Só que a sabedoria do nosso amigo lá fez com que ela começasse a passar o quê? O sentimento aos pouquinhos. Ela foi sentindo isso, foi transformando a situação, a energia, a sintonia, e ficaram amigas. Quantas pessoas não passam nessa vida que às vezes a gente tem vontade de fazer igual essa moça? Não é verdade? Então a gente pode modificar isso, a gente pode reverter, só que tem que começar da gente. Nós precisamos modificar e ter a coragem de modificar. Não adianta ficar correndo atrás de vingança. Quem se vinga não faz justiça, aumenta o próprio sofrimento. Se vingar é condenar-se ao sofrimento. Então, como dizia antigamente, um ditado que era tão popular, que na verdade hoje a gente vê com outros olhos, que falava que a vingança é um prato que se come frio. Tantas novelas que a gente assistiu com essas frases, né? É verdade, minha mãe era adepta às novelas, mas sabe que a vingança é um prato que jamais deve ser servido, nem para nós, nem para ninguém. Essa é a atualidade. Então, eu agradeço a todos vocês pela audiência aqui no nosso Evangelho, pela reflexão, pela vibração, pela energia. A gente vai passar agora para ler a nossa poesia, como sempre, uma poesia em primeira mão, para nós, cortesia dos amigos espirituais. A gente vai ler a poesia da vingança, para depois fluidificar a nossa água e ao som da música do nosso irmão Evangelho de Luz, com aquele cantor lá, senão eu tenho que pagar direito autoral, vocês sabem quem é, né? Então vamos lá. Vingança. Prazer efêmero e de nenhum valor. Quando conseguimos nos vingar, a iludida vingança causa dor e pensávamos que iria nos alegrar. Quem ainda se deixa envolver por este costume bárbaro e doentio, ainda de amor tem o coração vazio e muito com Jesus tem que aprender. Hoje você faz justiça e fere, achando ser o injustiçado, mas em verdade você perde a chance de acertar erro passado.
procurando esquecer a ofensa, tentando acalmar e não revidar, somente esta ação nos dispensa de nossa dor não se eternizar. Essa é a poesia que nós somos brindados essa noite e vamos agora preparando a nossa água, enquanto estiver colocando aqui a nossa música, e já vamos já agradecendo mais uma vez pela toda a assistência dos amigos espirituais, por toda a luz que está sendo emanada em todos os lares, em todos os nossos amigos e parentes, em nossas casas, e que possamos, a partir de agora, já estamos mais uma vez agradecendo e já sintonizados com Jesus e com a equipe espiritual Amor Fraterno, trabalhadores do Cristo em todas as dimensões, que possamos também, além da água frutificada, vamos receber o nosso passe, né? Porque às vezes a pessoa quer um passe. E como é que eu vou tomar um passe na casa espírita? É facinho, facinho. Vamos fechando nossos olhos, vamos mentalizando nosso amigo Jesus, vamos mentalizando aquela falange amiga de benfeitores do espaço, trazendo para nós as bênçãos da cura, da luz, do amor e da paz. Vamos pegando nosso copinho de água também, colocando nossas mãos sobre a água, para que nossa energia acaba por concluir o medicamento que nós precisamos. E vamos sentindo as energias descerem sobre nossas cabeças, vamos sentindo a presença do Divino Amigo, vamos sentindo o amor nos envolvendo, vamos sentindo o amor envolvendo a nossa casa, a nossa cidade, o nosso país, para que possamos ter muita harmonia e muita paz. Que as nossas dores do corpo e da alma possam ser retiradas de acordo com o nosso merecimento e recarregado nossas energias para que possamos continuar o nosso dia a dia sempre com fé, com esperança e com muito amor. Vamos então ouvir mais um pouquinho em silêncio a nossa música do Evangelho de Luz. Os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, amigo adorado, está sempre a meu lado e traz a consolação. Se choro, preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz. E assim vamos mais uma vez nos despedindo, com muito carinho, com muito amor. Muito obrigado por todos vocês estarem participando. E a fé remove montanhas, e com certeza vai remover cada montanha de dificuldade da nossa vida,
cada problema, cada dúvida e cada engano. E sempre com Jesus, sempre com Cristo, sempre com muito amor, o amor fraterno, que não vê religião, que não vê nenhum tipo de diferença entre nós, simplesmente irmãos. Muita paz para todos e vamos tomar nossa aguinha, brindando saúde e paz. E até a próxima oportunidade, se assim o Cristo desejar. Graças a Deus.